Queridos, convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 34. De 34 a 39. Texto bem conhecido, tem ensinamentos profundos para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, fale ao coração da Tua igreja, nos ensine, nos exorte a vivermos, ó Pai, o Teu Evangelho. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento e fale, ó Santíssimo Deus, através da minha vida, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, possa falar também aos meus irmãos que se encontram aqui essa noite. Eu oro assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, em 2010, eu tive a oportunidade de ir para o Haiti, logo após o terremoto, junto com outros pastores, e levamos ali, a igreja ajudou, nós levantamos fundos aqui e levamos alimento ali à igreja do Haiti, que estava passando por grande luta e necessidade. Esse mesmo período eu estava cursando, fazendo o meu mestrado, e tive a ideia lá de trabalhar essa questão do sofrimento, a questão do terremoto que houve ali no Haiti, e logo depois, em junho, fui novamente para o Haiti, já para uma pesquisa, entrevistar alguns pastores, para saber como que eles entendiam aquela catástrofe, como que eles viam, se era a mão de Deus, a ira de Deus, ou era algo, uma causa natural. E ali, fazendo várias entrevistas, eu querendo saber sobre a religião do país, sempre falaram que tudo é o voodoo, e quando eu chego lá, só vejo igrejas evangélicas, igrejas, e o povo tudo adorando a Deus, nos acampamentos e tudo mais. E eu pergunto, qual é a porcentagem, né, de cristãos aqui do Haiti? E ele falou lá, não estou lembrado, e eu falei, quantos desses são praticantes realmente? Ele falou, não entendi. Não, é que no Brasil tem os cristãos praticantes e os não praticantes. Eu falei, como assim, cristão praticante e não praticante? Aqui não tem isso. Ou você é cristão ou você não é cristão. Não tem cristão praticante e cristão não praticante. Ou você é cristão ou você é cristão. Não tem meio termo nisso daí. Eu achei isso tremendo, porque nós vemos hoje na igreja essa denominação dos não praticantes. Nós estamos envoltos numa cultura de consumo, onde essa cultura de consumo chega dentro da igreja. E dentro da igreja nós chegamos para consumir. E os membros da igreja não são mais discípulos, mas sim clientes. E temos que fazer de tudo para agradar os clientes. E começamos a ensinar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E vemos as igrejas cheias de pessoas, mas poucos discípulos. Realmente gente engajada com o Evangelho do Senhor Jesus. Nesse texto aqui, Jesus chama os seus discípulos. É o segundo discurso de Jesus aqui no Evangelho de Mateus.
Ele chama cada um pelo nome, ele os envia para curar, expelir demônios, para abençoar vidas. Jesus ensina eles e instrui eles como devem ser discípulos do Senhor Jesus. Como eles devem viver o cristianismo. E ele passa a instruir os 12, depois ele começa a passar as admoestações desses discípulos, ele fala dos estímulos que tem em ser um discípulo de Jesus, e aí chega nessa parte aqui, ele fala das dificuldades de ser um discípulo de Jesus. Ser cristão é algo tremendamente radical. Ué, pastor, mas espera aí, não falaram para mim, venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Eu nunca mais vou ter problema, eu nunca mais vou ter luta. Eu vou estar sempre bem, feliz, tudo jóia, tudo maravilha. Não ensinaram isso, não falam isso. Mas quando eu leio o Evangelho, não é isso que eu entendo de discípulo e seguidor de Jesus. É algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente. O que Jesus exige dos seus discípulos é algo totalmente diferente dos discursos que eu tenho ouvido em muitas igrejas. De um evangelho vida mansa, onde eu venho à igreja, participo do ritual da igreja, saio da igreja e acabou. Não tem mais nenhum compromisso. A minha vida com Cristo se resume a 1h30, 2 horas, quanto muito 3 horas, dentro da igreja, louvando a Deus. Sem entender que viver com Cristo, de ser discípulo de Jesus, nós temos uma responsabilidade muito grande e é algo tremendamente radical. E se nós começarmos a pregar isso, essa radicalidade da mensagem de Jesus, eu tenho certeza, vai haver menos pessoas dentro das igrejas. E eu louvo a Deus por isso, porque vamos ter muito mais discípulos. Quais são as exigências de ser um seguidor de Jesus? É isso que eu gostaria de compartilhar com você, de maneira breve, objetiva e prática. Que você saia daqui e pratique isso. Viva isso, o que o Evangelho do Senhor nos diz, o que o Evangelho do Senhor Jesus me ensina como discípulo do Senhor Jesus. E é tremendo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a sofrer por Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é venha a Cristo e acabou os problemas. Não, é viver o cristianismo na sua intensidade. Mas pastor, a Bíblia não fala que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia não fala que Ele nos deixou a paz. Como é que Ele vem falar de espada? Como que servir a Jesus e seguir a Jesus é sofrimento? Eu tenho que participar do sofrimento de Cristo. Como que é isso? Para ser discípulo eu tenho que sofrer? Que negócio é esse? Eu não aprendi isso, mas é isso que está escrito aqui. Ah, então quer dizer que ser cristão é pegar espada, ir aí fora e começar a matar as pessoas, ou começar a ameaçar as pessoas, se converte, senão você vai morrer, você vai para o inferno, hein? Como a igreja fez, muito tempo atrás, as cruzadas. Se não se arrependesse, morria. Se não aceitasse a Cristo como Salvador, morria. Eles pegaram espadas, mas é essa espada que Cristo está falando? Não é essa espada que Cristo está falando. Quando nós seguimos a Cristo de maneira integral, viva, empolgante e determinante, a espada não vai estar nas mãos dos discípulos, mas nas mãos daqueles que é contra Cristo, contra os ensinos de Cristo, contra os discípulos de Cristo. E as pessoas que se entregassem a Jesus teriam que estar dispostas a isso, a ter a espada contra eles. Jesus não veio colocar a espada nas mãos dos discípulos. A espada vai estar nas mãos dos inimigos de Cristo.
por causa da vida que eu levo diante do Senhor e por causa da mensagem da cruz, a espada do inimigo vai estar sobre mim. E qual que é a mensagem da cruz? Jesus diz que Ele é Deus. Um homem, Deus. Jesus diz que Ele é Deus. E essa mensagem afronta as pessoas. Ele diz que Ele é o único caminho que leva a Deus. Não existe os caminhos. Ele é o caminho. E essa mensagem ofende as pessoas. E porque ofendem, vão atrás de nós. Vão querer zombar, vão querer perseguir, vão querer nos matar, como acontece hoje. Aconteceu no passado, quando a igreja era perseguida em Roma. E acontece hoje. Como diz aqui, eu vim trazer espada também para cortar os laços familiares. Isso não quer dizer que, então, Jesus vai colocar uma espada na minha mão para ferir o meu pai, não. É por causa do seu cristianismo, da sua vida com Deus, e por causa da sua conversão, você pode ser entregue à morte, como acontecia no Império Romano, porque o único que devia ser adorado era o imperador. E hoje, no mundo islâmico, um muçulmano que se converte ao cristianismo, ele é abandonado pela família e é morto pela família. Semana que vem nós vamos ter um missionário aqui, pastor Osni, trabalha nesse mundo do Oriente Médio. Ele vai contar testemunhos tremendos. E como que se adora a Deus no Oriente Médio? Porque se descobrirem, perde a vida. Por causa de Cristo, porque dizem que Cristo é Deus, e não Maomé, o profeta. E que Jesus é o único caminho. Por causa dessa mensagem, eles são entregues à morte. Pessoas que estão dispostas a sofrer. E o discípulo tem que estar disposto a sofrer. A espada de que Cristo veio trazer não é para que seus seguidores firam o mundo, mas a espada pela qual os seus seguidores serão feridos. Essa espada veio cortar laços familiares. Como diz o texto aqui, vim causar divisão entre o homem e seu pai. Tem laço mais bonito do que isso, familiar? Você entregaria o seu filho? Você entregaria o seu pai? Mas aqui está dizendo que as pessoas vão odiar tanto a Cristo, ao ponto de denunciar o filho, de denunciar o pai, de denunciar a mãe, a filha, e assim vai. É isso que acontece quando nós seguimos a Cristo. Ele veio causar divisão, não porque eu quero dividir, mas porque o amor que eu sinto a Deus vai provocar essa ira diante das pessoas. E interessante que o reverendo Hernandes pregou outro dia aqui, falando por que odeiam a Cristo. Por que as pessoas não odeiam Buda, não odeiam Maomé, não odeiam outro Hitler? E ele disse que por uma simples razão. Maomé, Hitler, está morto. Jesus está vivo. E alguém vivo incomoda, provoca. Eles ficam irados, porque Jesus está vivo. E a igreja é o corpo vivo de Cristo, e por isso odeiam a Cristo, porque Cristo está vivo. E falar isso é uma ofensa. Buscar os ensinos de Cristo e falar dos ensinos de Cristo lá fora hoje, você corre o risco de ser zombado, escrachado, ridicularizado em rede social, como aconteceu com pessoas aqui da igreja mesmo. Publicou algo no Facebook, se moveram para ir contra essa pessoa. É interessante esses movimentos, né? Por que tem beijaço em frente de igrejas e diante de pastores? Porque a igreja dá outra face. A igreja dá outra face. Eles sabem que nós não vamos bater. Mas quando quebraram uma lâmpada e uma pessoa lá na Avenida Paulista, não foi cristão. Foi um skinhead.
Por que não fizeram um beijaço lá no gueto dos skinheads? Eu acho incrível isso. Na igreja é fácil. E nós vamos sofrer isso. Isso aqui que eu estou falando está sendo gravado. Alguém pode ver e semana que vem fazer um beijaço aqui. O que nós vamos fazer? Dar outra face. É isso que nós fazemos. E orar por eles. Ser cristão hoje, querido, é sofrer. Não é vida mansa. Se você está disposto realmente a seguir a Cristo, você tem que estar disposto a sofrer. E contra esse mundo que é contra Cristo. É pregar o Evangelho e falar as verdades do Evangelho a esse mundo. Se você está disposto a seguir a Jesus. O que Jesus exige dos seus discípulos? Segundo lugar, no versículo 37 aí. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Seguir a Jesus implica em colocar o nosso amor nele. Ter amor supremo a Deus. Amar a Deus de maneira sobre todas as outras coisas. E você ama a Cristo mais do que todas as coisas? Se você quer ser seguidor de Jesus, é isso. Você tem que amar mais do que todas as outras coisas. Você tem que amar a Cristo mais do que seu filho. Isso não implica também você desobedecer pai. Eu vou na igreja, vou fazer isso. Não está querendo dizer isso. Você desrespeitar o seu filho, desrespeitar o seu pai, sua mãe, não. É você, diante da escolha entre o Filho e Cristo, você escolhe Cristo. Teve uma vez um jovem, era pastor numa outra comunidade, e ele veio triste, porque a namorada dele tinha dito, ou a igreja ou eu, ou Jesus ou eu. E ele disse, eu prefiro Jesus. Chorou muito, mas ele escolheu Cristo. E vai acontecer muito disso. E tem acontecido muito disso. Olha, assina aqui, sabe, para não ter problema com o fisco, filho, assina aqui. Eu sei que é errado, mas assina aqui, não tem problema. Ou o Pai, ou Cristo. É isso, se você ama mais o seu pai, assina. Algo errado. Seu filho aprontou na escola, bateu na professora, e você vai lá, e o que você faz? Abraça o filho, passa a mão no filho, é isso mesmo, filho? Porque aí você está amando mais o seu filho do que a Cristo. Ou você abraça o seu filho e diz, isso não se deve fazer. Nós não ensinamos isso para você. É defender a Cristo, a honra de Cristo, e não a honra da família se estiver errada. Pense bem nisso. Com facilidade, zombamos, ridicularizamos, entristecemos a Cristo, para agradar pai, a mãe, o empresário, fulano de tal. Será que você ama Cristo acima de todas as coisas? Você abre mão de recursos financeiros por amor a Cristo? Isso é ser discípulo de Jesus. Abrir mão, ainda que doa, por amor ao Senhor Jesus. Hoje, no meio evangélico, vale tudo. Qualquer coisa. Eu sou de Cristo e pronto, nada vai acontecer comigo. E depois Deus perdoa, peca que Deus perdoa. Eu não conheço esse Jesus. O amor de Jesus tem que superar qualquer outro amor que nós tenhamos. Nosso amor para Ele tem que ser superior aos nossos laços familiares. Muita gente prefere ofender a Cristo e a verdade do Evangelho em favor da família, em favor do dinheiro. Será que você realmente é um discípulo de Cristo? Terceiro e último lugar, querido, o que Jesus exige dos seus discípulos? Além de estar disposto a sofrer, amá-lo acima de todas as coisas, ainda que você seja prejudicado. E por último é tomar a cruz.
Mas o que é tomar a cruz? Ah, pastor, meu trabalho é uma cruz para mim. Ah, pastor, essa enfermidade que eu tenho é uma cruz para mim. Ah, pastor, fulano é uma cruz para mim. Não é essa cruz que Jesus está falando. Cruz significa participar da vergonha de Cristo e da morte de Cristo. Quem era levado à cruz, caminhava pela cidade, era zombado na cidade, todo mundo via, ridicularizava, zombava, porque ele estava levando aquela cruz. E essa pessoa sabia que ia morrer. Se você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que estar disposto a ser zombado por causa de Jesus e morrer por causa de Cristo Jesus. O pastor Ronaldo Lidório diz o seguinte: a primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho, não é expandir nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nos chegamos a Cristo é morrer para nós mesmos. É se desglorificar para glorificar o seu Deus. É menos de mim e mais de ti, Senhor. Não apenas uma retórica, mas ser uma verdade. Não a minha fama, mas a tua fama. É isso que Jesus pede de nós. Tomás de Kempis, um monge no 12º século, naquele tempo, olha só o que ele diz. Há muitas pessoas hoje em dia que amam o reino celestial de Jesus, porém poucas que carregam a sua cruz. Muitas ansiando por conforto, mas poucas que suportam sofrimentos. Longa é a fila das pessoas que compartilham de seu banquete, porém curta é a fila dos que compartilham do seu jejum. Todos desejam participar de seu júbilo, mas somente uns poucos estão dispostos a sofrer por sua causa. Há muitos que seguem a Jesus até o partir do pão. Poucos o fazem até o momento de beber o cálice do sofrimento. Muitos que enaltecem seus milagres, pouco que o seguem na indignidade da sua cruz. No 12º século, já havia cristãos assim. Vida mansa. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. E Jesus fala, o que achar a sua vida, perdê-la-á. O que é achar a vida? Achar a vida é buscar fama para si, muito dinheiro para si, muito sucesso para si. Como da parábola, o homem da parábola, no Lucas capítulo 12, ele encheu os celeiros de muita riqueza para si. E o Senhor Jesus, Deus fala, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem vai ficar? Para que é? Isso é achar a vida, ter para si. São coisas lícitas, mas o problema está para si. Eu posso buscar sucesso, eu posso buscar ser bem-sucedido, eu posso buscar ser reconhecido, mas para quê? Para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Por que você estuda? Para que você quer tal faculdade? Por que você quer ganhar dinheiro? Para si. É para Deus. A diferença nossa, cristã, de ganhar dinheiro é que as pessoas querem ganhar dinheiro para si. Nós queremos ganhar dinheiro para os outros. Para abençoar vidas. Para que vidas conheçam o evangelho libertador de Jesus. E será que a sua riqueza é para isso? Para os outros ou só para si? Muito cuidado. Louco. Essa noite pedirão a sua alma. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que estar disposto a renunciar a si mesmo, morrer para si mesmo, abrir mão de si mesmo. Há um outro texto nas Escrituras que diz que é melhor, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor
ter um só olho e ir para o céu do que tendo dois e ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta, porque é melhor entrar no reino dos céus com uma de suas mãos, né, do que tendo duas e ir para o inferno. Se a tua perna te faz pecar, corta. É melhor entrar no céu com uma só perna do que tendo duas indo para o inferno. E eu aprendi isso. Eu aprendi esse perder a vida, esse arrancar um olho, cortar uma mão, cortar uma perna. Eu aprendi que eu, sem um olho, sem uma mão e sem uma perna, eu vejo muito mais, faço muito mais coisas e vou para muitos lugares, porque Cristo me libertou. Tem muita gente que tem 2 olhos, 2 mãos, 2 pernas, está encravado no pecado e no seu egoísmo. Quer ser seguidor de Cristo? Morra para você mesmo, os seus interesses, e viva para Cristo. É para isso que Ele veio, para eu morrer para mim e viver para Ele. Quem acha a sua vida, vai perder. Mas quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Eu quero perder a minha vida por amor de Cristo. Fizeram uma pesquisa. O que você faria por 10 milhões de dólares nos Estados Unidos? O que você faria por 10 milhões de dólares? E tinha a pesquisa lá. E as pessoas colocaram, né, na listinha ali, 25% abandonaria a família inteira por 10 milhões de dólares. 25%, outro 25%, abandonaria a igreja. Bem, tem gente que sem 10 milhões de dólares já abandona, né? Se tornaria uma prostituta durante uma semana, 23% responderam isso. Tem até um filme sobre isso, né? Vende lá, não sei por quantos milhões lá, esqueci o nome do filme. 16% deixaria o seu cônjuge por 10 milhões de dólares. Tem gente também sem 10 milhões já abandona. 7% mataria um estranho por 10 milhões de dólares. 3% entregaria os filhos para adoção por 10 milhões de dólares. O que você faria se você ganhasse 10 milhões de dólares, durante um ano, você ir para um país distante, ficar um ano longe da família, para ganhar 10 milhões de dólares? Você vai voltar. Você vai voltar para a sua família, um ano de trabalho, num lugar longe, onde você não vai ter contato com sua família. Você estaria disposto? Claro. Até eu. Né? Se o conselho deixar, né? Não, pode ir, pastor Nildo, depois você dá o dízimo aqui. Né? Vamos mudar, então. Você estaria disposto a servir o Senhor Jesus como missionário durante um ano, num país distante, e esse um ano você não pode ver a sua família, você estaria disposto? Alguns jovens falariam, eu sei, jovem, você faria isso, né? Serviria o Senhor e tudo mais, mas eu quero ver um pai e uma mãe, quando você for pai e mãe, né, tiver os seus filhos e tudo mais. O problema aqui, querido, é o valor que você dá a essas coisas. A empolgação que você tem pelo dinheiro e a empolgação que você tem por Cristo. O problema não é o dinheiro, mas onde está o seu coração. Não tem problema nenhum você ir a um lugar, ganhar seus 10 milhões, mas que você seja empolgado por Cristo e viva por Cristo. Pague o preço de ser um verdadeiro cristão. A igreja está se enchendo. Nós temos conversado no conselho, tem muita gente chegando. E essa é a nossa preocupação. Está chegando discípulos ou só inchando a igreja? Você quer ser membro dessa igreja, querido? Eu não sei de outras igrejas. Mas se você quer ser membro dessa igreja, seja um cristão autêntico, de verdade. Seja um cristão que esteja disposto a sofrer. Que não tenha vergonha de Cristo. E já teve jovens aqui, que pais não deixavam vir à igreja. Você não vai à igreja. E por amor e respeito aos pais, ficou em casa. E orando. E Deus ouvia as orações. E o pai falou, pode ir na igreja, filho.
Foi recebido aqui. Isso no século 21. Aqui na nossa sociedade, no nosso meio. Querido, você está disposto realmente a abrir mão de certas coisas para viver o verdadeiro cristianismo? Ser cristão não é cura, só louvor, só oba-oba, só festa. Ser cristão é vida. A gente pode ter louvor, a gente pode ter festa, a gente pode ter muitas coisas, mas com o coração totalmente rendido e voltado para o Senhor Jesus. No texto que eu li no começo, Tiago 1, versículo 2, meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tende por motivo de grande alegria o sofrer por Cristo, o passardes por várias provações. Se alegre, porque você está sofrendo por causa de Cristo. Não vá sofrer por outro motivo, porque você é bocudo, porque você fala mal dos outros, não é isso. Por causa de Cristo, porque você vive o Evangelho. Vamos viver o Evangelho. Eu convido você a ler o capítulo de número 10 e olhar onde você tem falhado e peça a Deus, Senhor, eu quero abrir mão de mim para viver para Ti. Eu quero agradar ao Senhor e não ofender o Senhor. Ainda que isso implique inimizade dentro de casa, porque vão ficar contra mim. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Mas vão ficar tristes comigo. O que vão pensar de mim? Vão tacar pedra em mim. Aleluia. Já pensou? Gente, uma execução que vai ter na Praça Toledo de Barros. O irmão que não abriu mão de Jesus, ele vai ser morto agora. Já pensou que repercussão isso vai ter? Disposto a morrer por Jesus. Que a gente possa viver esse cristianismo de verdade. Esse cristianismo que o Senhor vem ensinar. E a gente tem que fazer isso por quê? Porque Ele é Deus. Ele manda a gente fazer isso. E eu vou obedecer. Você é realmente cristão ou igrejeiro? Qual é o lugar de Cristo nos seus planos, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu dinheiro? Ou sou um discípulo de Cristo, ou abandono a Cristo? No Evangelho de João, quando Jesus acaba de falar desse discurso, que tinha que comer dele, que tinha que viver por ele, muita gente abandona Jesus. Pedro fala, Senhor, todo mundo está indo embora. Duro é esse discurso. É muito forte isso. E Jesus fala, você quer ir embora também? Pode ir. Mas Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Jesus, querido, é que nos dá vida. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos cantar esse cântico, né? Menos de mim e mais de ti. Que você possa viver para Deus, que Ele seja o seu alvo maior, seu desejo maior. Em nome de Jesus, querido. Não abra mão do Evangelho. Não troque as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Viva o Evangelho na sua integridade. Ainda que você venha perder bens, perder laços de família, mas que Deus possa crescer mais e mais na sua vida.